E já estamos no ar em mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade e com relevância na sua vida. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora trazendo conteúdo de alto nível. E já confere aí um pouquinho do nosso super programa de hoje. Não é preciso ser combativo para ser um bom advogado. Lá no passado, isso era uma tradição. Os advogados mais conciliadores não eram bem vistos, não eram valorizados. Sim. Hoje isso já está bastante invertida, essa pirâmide. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. Vamos iniciar este programaço, minha gente, trazendo o nosso parceiro querido do coração, trazendo a Oncolog, que cuida do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Está na hora do Minutinho Oncolog. Tudo bem? Eu sou Marcelo Mendes, sou médico mastologista e hoje eu quero comentar com vocês sobre um tema que traz um pouco de confusão para as pacientes, que é a tabela do BI-RADS, esse número que vocês vão encontrar num laudo de mamografia, num laudo de ultrassom. Então, o BI-RADS é uma tabela que os radiologistas usam para dar uma opinião quando se faz um exame de ultrassom ou de mamografia. Então, para que serve esse BI-RADS? Vocês vão ver que existem números que seguem nessa tabela. O BI-RADS número 1, 2, 3, 4, 5, ele vai até o 6. É importante vocês lembrarem que a tabela do BI-RADS não é uma progressão. Então, se porventura você fez um exame de mama e veio lá BI-RADS 2, não significa que você está numa progressão, não existe nada progredindo. Então, o BI-RADS é uma tabela que serve para a gente classificar aquela imagem. Se é uma imagem que faz parte da mama, que não é nada de estranho à mama, ela é considerada como um BI-RADS 2. Se é um nódulo que foi encontrado, mas ele tem uma aparência benigna, um formato que fala mais a favor de algo benigno, ela vai ser classificada como um BI-RADS 3. E se porventura a paciente fizer um exame e encontrar um nódulo que tem um formato e uma aparência suspeita, ela vai ser classificada como um BI-RADS 4. Ou seja, um nódulo que foi classificado como 3, ele não vai evoluir para o 4. Então aquela é uma avaliação daquele momento. Então é uma forma de um radiologista dizer para nós no exame se aquela imagem é uma aparência suspeita ou não. E dúvidas que vocês tiverem em relação a essa tabela de BI-RADS, qualquer dúvida que você tenha que a gente possa explicar aqui pelo Insta, deixe nos comentários, tá? Nós vamos procurar trazer essas informações, essas dúvidas e respondê-las num tempo para que a gente possa ajudar vocês a entender um pouquinho do que foi comentado, tá bom? E aí, minha gente, gostaram das dicas, de todas as informações que a Oncolog traz semanalmente aqui, através do nosso programa, né, minha gente? Mas segue o baile, seguimos em frente, chegou aquele momento de deixarmos vocês por dentro, ligadíssimos em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Facebook e Instagram vão rever proibição de mamilos femininos. Discussão surgiu após censura de imagem dos peitos de casal transgênero não binário. Comitê da Meta afirmou que regra sobre mamilos femininos é confusa, principalmente quando aplicada a transgêneros. Robô humanoide Atlas agora pode pegar e arremessar objetos.
empresa de robótica controlada pela montadora Hyundai, divulgou demonstração em que o robô coloca suas novas habilidades em prática. Não é porque eu tuito algo que as pessoas acreditam, diz Elon Musk perante júri. Bilionário foi a julgamento por publicar em sua conta no Twitter que considerava tirar montadora de carros elétricos da Bolsa de Valores. Acionistas alegam que foram prejudicados por comentários que não se concretizaram. E aí, minha gente, gostaram da seleção de notícias? Sempre escolhemos aquelas que têm relevância no seu dia a dia. Vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta com um super bate-papo com a nossa desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Clarice Claudino. E a partir de agora temos uma verdadeira oportunidade. Estamos recebendo a desembargadora Clarice Claudino, que é a atual presidente do Tribunal de Justiça, ocupando o cargo mais alto do Judiciário. Muito obrigada por retornar aqui ao nosso programa. Mais uma vez, é a sua terceira participação em um momento muito especial e eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Quem agradece sou eu por essa alegria de retornar e de conviver aí, ainda que por alguns minutos, com a alegria desse convívio, da leveza que é estar com você. Estou honrada e recebo com muita alegria esse convite. Olha, a honra é toda nossa, doutora. Olha, doutora, eu falei agora, a doutora acabou de assumir o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É um novo desafio, é algo que realmente mexe com a gente, né, doutora? Eu imagino que está em um momento especial. Um momento realmente muito especial, para o qual, algum tempo atrás, eu já vinha amadurecendo a ideia de um dia me candidatar à presidência do tribunal. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa altamente complexa e desafiadora. Mas eu estou muito feliz, muito alegre nesse começo de mandato. Assumimos e tomamos posse no dia 19 de dezembro, mas efetivamente entramos em exercício a partir do dia 1º, ou melhor, dia 2, né? Porque dia 1º era domingo, então sim, dia 2 já pegamos firme. E cada dia tem sido uma descoberta muito interessante nessa nova etapa da vida, sim, deixando o jurisdicional quase que inteiramente de lado para assumir a parte administrativa. Ou seja, cuidar da vida de muita gente. São mais de 5.000 servidores, nossa, são mais de 350 magistrados da ativa, fora os inativos. Sim. E as pensionistas, então é muito complexa a tarefa, de fato. Doutora, é uma oportunidade que a doutora pode hoje pôr em prática a sua bandeira, que levanta há tanto tempo, que é a pacificação, né? Na justiça. Eu acho que a doutora sempre, toda vez que participou aqui do nosso programa, falou muito sobre a conciliação, sobre a humanização no judiciário. Eu acredito que agora a doutora tem uma oportunidade de colocar isso mais ainda em prática. Aliás, foi exatamente esta bandeira, como você diz, que me alimentou essa vontade de concorrer ao cargo e estar em exercício agora enquanto presidente. Porque é a hora, é a oportunidade de ouro de priorizar essa política de pacificação social, que consiste em incentivar as pessoas em todos os âmbitos possíveis sobre a necessidade de um diálogo bem qualificado, sim, sobre as vantagens de litigar menos
e dialogar mais e entender as razões uns dos outros para evitar o custo emocional do processo. O custo de um processo, se nós formos colocar na ponta do lápis, ele é muito caro financeiramente, mas ele é muito mais nocivo emocionalmente para as pessoas. Com certeza. Ele é adoecedor, na maior parte das vezes, para quem fica aguardando toda uma tramitação. E um processo, por mais célere que ele seja conduzido, ele vai durar várias etapas, que são os procedimentos previstos. Enquanto isso, a angústia corrói as pessoas. A expectativa, a dúvida, a raiva, a mágoa, tudo isso são componentes que eu digo que são como ácidos, que o próprio ser humano produz e ingere ao mesmo tempo, durante uma disputa judicial. E quando nós podemos fomentar essa ideia de que conversando a gente pode ganhar mais, que todos saem ganhando numa conciliação ou numa mediação bem conduzida, é muito maior o saldo para a sociedade. Economiza-se no dinheiro, mas economiza-se muito mais no emocional das pessoas. E uma cultura de fraternidade, de humanização. E isso, então, é o que me move como primeiro plano estar na presidência do Tribunal de Justiça. Doutora, a cultura do litígio no judiciário, do embate, é algo que sempre foi presente, na realidade, até os advogados que estudaram assim, sendo provocados até para esse embate. Mas já tem, eu acredito que 2 ou 3 anos que eu ouço muito falar nessa pacificação, trazer um resultado mais efetivo para o litígio, no caso, né? Eu acho que todo mundo sai mais satisfeito quando acontece essa conciliação. Ainda estamos engatinhando ou já é algo presente no judiciário? Eu diria que já avançamos vários passos. Hoje já temos, inclusive, incluído na grade curricular essas matérias voltadas para a formação do advogado, já com essa concepção de que não é preciso ser combativo para ser um bom advogado. Lá no passado, isso era uma tradição. O advogado que era mais combativo, ele cobrava mais por isso. Os advogados mais conciliadores não eram bem vistos, não eram valorizados. Hoje isso já está bastante invertida, essa pirâmide, porque os advogados mais habilitados nas técnicas de mediação ou mais afeitos, ou que tem uma estrutura no seu escritório onde ele pode contar com a ajuda de parceiros formados em mediação ou em outras técnicas que possam fomentar esse diálogo de uma forma mais positiva, eles acabam hoje tendo a oportunidade de cobrar os mesmos honorários que cobrariam se não fosse nessa esfera conciliatória. Então, antigamente, para nós conseguirmos fazer um acordo numa audiência da vara de família, por exemplo, que é onde eu estive muitos anos, era necessário que os advogados, que cada parte pagasse o seu próprio advogado. Então, não se falava em sucumbência. Hoje não. Hoje, nessa política de tratamento mais adequado dos conflitos, o advogado bem qualificado na pacificação, nessa cultura, ele é muito bem pago. As pessoas preferem e ficam muito mais felizes em pagar e receber de volta um resultado satisfatório e rápido do que ficar alimentando uma questão judicial durante muito tempo para aquele advogado que não se interessa em chamar, em fomentar o diálogo e resolver de uma vez a questão. Doutora, e o impacto direto na sociedade? Já se tem, já sente alguma mudança? As estatísticas mostram, quando nós começamos a trabalhar nessa política institucional, que foi a partir de 2010, com
o advento da resolução 125 do CNJ, nós tínhamos em torno de 110 milhões de processos em tramitação no Brasil. Uma década depois, nós estávamos na casa dos 70 milhões. Olha. Mato Grosso tem registro dessa queda de judicialização Sim. bem Expressiva. visível. Entendi. Dá para se perceber que ao longo dos anos vão caindo o número de processos. Se nós fizermos uma contabilidade, uma comparação no número de pessoas que aumentou, o número da população, com essa redução do número de processos em tramitação, ele dá um resultado bastante animador, embora nós saibamos que ainda está longe do ideal. Nós somos em torno de 18 mil julgadores, 18 mil magistrados. Para 75 milhões de processos, ainda é matematicamente uma conta muito pesada. Com Você certeza. há de convir comigo que 75 milhões dividido por 18 mil dá uma média muito pesada para cada Realmente. juiz, cada desembargador sobre os ombros. E também para a população, porque isso é uma máquina que tem que ser alimentada com dinheiro público. Então, Verdade. quanto mais nós tomarmos consciência das vantagens dessa política de consensualidade, mais a população ganha com isso. Ganha em todos os aspectos. Ganha na alegria de resolver mais rápido, ganha também na felicidade de entender que ter problema, ter conflito é natural do ser humano, mas que a gente pode desenvolver habilidades e enfrentar os próprios problemas, ao invés de terceirizar todo e qualquer conflito para o juiz, como nós vimos fazendo ao Sim. longo das décadas. E principalmente temos uma grande economia no aparato judicial. A máquina acaba ficando mais enxuta, mais leve e mais barata. É um ganho para todo Um mundo, ganho para né, todos. doutora? Que programa sensacional! Mas chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta conhecendo um pouquinho mais da essência e da trajetória da desembargadora Clarice Claudino. A doutora, inclusive, trouxe essa informação aqui na sua última participação aqui em nosso programa, das ferramentas que se utilizam hoje para essa pacificação, né, doutora? É verdade. E hoje já está bastante consolidada essa prática de trazer muitas ferramentas. Nós começamos pela mediação, que eu falo que ela é uma verdadeira caixa de ferramentas para o mediador. Ele usa uma série de instrumentos. Ele usa a comunicação não violenta, que é algo Sim. espetacular. Maravilhoso. É uma metodologia que faz com que nós possamos compreender melhor a necessidade do outro a partir da nossa própria necessidade e parar de julgar uns aos outros. Sim. O que mais gera conflito nos relacionamentos é a crítica, é o julgamento, é a avaliação da conduta do outro. Ninguém fica satisfeito quando é avaliado negativamente, né, via de regra, quando é avaliado negativamente por aquelas pessoas no seu convívio. E aí começam os dissensos, as discussões e as antipatias, e vai crescendo Vai e fomentando acaba aquele esse ambiente. fermento Isso. todo vai parar onde? No judiciário. Judiciário. E isso, então, nós fazendo essa pavimentação na raiz, fazendo com que as pessoas percebam que elas têm esse potencial, que pode ser uma habilidade desenvolvida por qualquer um, perceber que, ao invés da crítica, nós temos instrumentos que facilitam para a gente desaprender a criticar, porque é muito ruim o efeito da crítica. Se eu digo para você, o seu vestido está lindo, essa cor lhe cai muito bem, qual é a sensação que você tem? É confortável, Maravilhosa. alegre. Sim. Agora, se eu disser o contrário,
dependendo da forma que eu disser, você vai ficar extremamente desgastada, desgostosa. Mas se eu chegar com as técnicas da comunicação não violenta e disser para você, olha, eu observei que o tecido desse seu vestido é maravilhoso. No entanto, observei também que você poderia potencializar a beleza dele usando um brochezinho. O que parece isso para você? Totalmente Eu fiz uma crítica, não fiz? Sim. Mas eu fiz uma crítica que não te feriu. Com certeza. Porque eu fiz uma observação, eu mostrei uma necessidade e também fiz um pedido, porque eu te sugeri usar um brochezinho assim. Então, são formas diferentes de ensinar as pessoas a falar a mesma coisa com um efeito muito melhor. E aí, isso é cultura de paz. Com certeza. E a gente traz também os círculos da justiça restaurativa, que estamos fomentando e queremos fomentar cada vez mais nas escolas, para que as crianças, desde pequenininho, saibam essa forma de falar sem ofender. Com toda certeza. Essa forma construtiva de dialogar. Então, os círculos, eles são movidos por perguntas inteligentes e norteadoras pelos facilitadores. Isso nós estamos levando para as escolas. Já fizemos um grande convênio e estamos ampliando e trabalhando muito nessa ideia de que a criança é o nosso principal material de fomentar essa cultura de paz. Infelizmente, não fomos ensinados, né, doutora? Falar, na escola, tudo bem, infelizmente, a gente não era esse tipo de conteúdo que é tão relevante, nos ensinar como é que é a vida, nos relacionar, que nós somos seres que nos relacionamos o tempo inteiro e é isso que nos faz evoluir. Infelizmente, não aprendemos. Então, implantar um conteúdo desse, um material que pode ensinar as crianças já a crescerem aprendendo isso, eu tenho certeza que vai ter um reflexo muito positivo na sociedade como um todo. E é muito simples, porque com base em práticas lá dos aborígenes, dos nossos ancestrais indígenas. Sim. Eles tinham essa prática de conversar os assuntos relevantes, tomar as decisões em torno de uma fogueira, em círculo. Sim. E nós, então, trazemos essa figura alegórica, essa metáfora, para esse diálogo estruturado, em forma de um círculo com uma peça de centro, que é um centro que a gente põe ali diversos objetos, põe ali um paninho redondo ou quadrado, do jeito que quiser, e vai montando com elementos da natureza, uma pedra, uma flor. E eu uso bastante a girafa, que é o símbolo que para nós representa a inteligência emocional do grande coração, que é o maior coração do reino animal, com o seu pescoço muito longo, que permite ter uma visão muito ampla, muito grande, o campo de visão dela. Então a gente vai colocando coisas ali para repousar o nosso olhar na hora de refletir. Sim. Às vezes a gente não quer enfrentar o olhar um do outro, mas a gente repousa o olhar naquele centro de mesa, é um centro de roda. E é uma delícia, é fantástico o efeito, transformador. Eu sempre digo que o círculo é mágico, porque a gente entra de um jeito e sai de outro totalmente diferente. Que maravilha. Conhecer uns aos outros durante uma rodada dessa é sensacional. Maravilhoso. Doutora, hoje eu acredito que toda ideia para ser consolidada, existe pessoas que pensam de uma maneira diferente, diríamos assim. Sim. Hoje, o judiciário já está mais sólido em relação a esse pensamento sobre a conciliação? É uma excelente pergunta, porque há algumas décadas eu me dedico a esse tema. E no começo, os primeiros projetos que a gente apresentava, era muito trabalhosa a tramitação, era muito baixa a aceitação e a efetividade menor ainda. Mas hoje isso já é visto com bons olhos pela grande maioria. Os colegas no tribunal valorizam, o CNJ dá uma pontuação muito boa para essas práticas. Então, tudo isso hoje é muito bem visto e valorizado.
É claro que ainda tem focos pequenos de resistência, que como cada é vez natural. vão ficando menores, né, doutora? Nós temos ainda alguns focos de resistência, por exemplo, em relação à prática da justiça sistêmica, que a gente traz os conceitos das constelações de Bert Hellinger. Então, tem algumas pessoas que eu digo mais por não conhecer o tema, ainda tem assim, uma ideia mal construída a respeito. Mas depois, quando começa a entender a dinâmica dessas leis que regem e que foram, então, divulgadas pelo Bert Hellinger, através das constelações, são leis naturais da vida. Sim. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do dar e receber, são coisas da nossa essência, do nosso dia a dia. E aí isso desmistifica. Então, hoje, quando a gente entra no ambiente e para falar de mediação, de constelação, ou mesmo da justiça restaurativa, a gente não encontra mais aquela resistência, ou às vezes até o desconhecimento e o descrédito com o qual eu já lidei durante muitos anos. Hoje eu me sinto vitoriosa, me sinto altamente recompensada pela persistência, pelo esforço e pelos resultados, porque são tantas as pessoas que vêm agradecer depois, anonimamente às vezes, agradecer pelo benefício que foi aquele despertamento, aquela forma diferente de falar, aquela forma diferente de encarar aquela dificuldade momentânea que estava atravessando. Então, não é um conselho simplesmente, é um despertar. É um despertar de consciência. A pessoa sai transformada. Conselho, se a pessoa não estiver pedindo, ela nem escuta direito. Mesmo quando pede, na maioria das vezes ela está querendo transferir a responsabilidade de um possível fracasso para quem deu o conselho. Essa é a realidade. Sim. Então, mas quando há um despertamento de consciência, não. O ganho é da pessoa. E ela nunca mais volta ao estado de ignorância anterior. É um despertar, e ela só vai crescendo, só vai ampliando. A pessoa olha aquela situação e quando ela consegue ressignificar toda aquela situação, ela fala, meu Deus, como eu estava com os olhos totalmente fechados, deixando o meu emocional, na verdade, porque na realidade é aquele instinto, né? Aquele instinto de uma suposta defesa, tampar os olhos, que você pode conseguir resolver a situação de uma forma pacífica. E o mais interessante é o bem-estar que isso dá, que a pessoa se sente pronta para a vida, né? Ela vai se fortalecendo, se preparando para a vida. Porque a vida é feita de desafios, não há como não ter desafios. Mas são justamente os desafios que nos dão crescimento, com certeza, que nos dão oportunidade de transformar. Então, no final das contas, a gente percebe que quando acontece esse despertamento, a pessoa sai da condição de vítima e ela passa a ser protagonista da própria vida. Não, meu destino é meu. Sim. Ninguém é responsável pela minha felicidade. Eu tenho capacidade para isso e vou construir. É muito gratificante quando a gente percebe essa virada na cabeça, na mentalidade pessoa, né? da pessoa. Ela desperta e muda totalmente a vida como um todo. E aproveita aquele momento, né, doutora? Imagina, antes você buscar o judiciário, você tinha uma outra percepção. Acho que até o ambiente era mais negativo, tinha um peso. Sim. Agora você conseguir transformar as pessoas através dessa provocação que ela faz, né, antes do processo, lógico, na fase de conciliação, mas você já conseguir transformar a vida da pessoa, porque eu acredito que liga uma luz, né, e ela muda. E o interessante é que você falou em algo que me chama muito a atenção, que é esse ambiente austero, às vezes até um pouco amedrontador que as pessoas têm em relação ao judiciário e que é uma das pretensões, é um dos pilares do meu projeto de administração, exatamente trabalhar muito essa humanização, o acolhimento, capacitar as pessoas. Para isso, nós precisamos primeiro valorizar o nosso interno,
humanizar o nosso interno, cuidar das nossas pessoas, das pessoas que compõem o Poder Judiciário. Sim. Então, hoje eu falo muito nisso, cuidar das pessoas. Primeira providência, trazer um profissional habilitado para cuidar, para fazer um grande projeto de saúde emocional. Já estamos fazendo isso. Então, já contratamos o profissional e já delegamos para ele essa grande tarefa. Que maravilha, doutora. Nós precisamos dar o exemplo, né? Com certeza. E eu acredito que a carência da grande maioria das pessoas está bem aí, sabe? A pessoa aprender a trabalhar as suas emoções. E chegou aquele momento de darmos mais uma paradinha, mas é bem rapidinho, não saia daí. Estamos de volta hoje recebendo a nossa querida desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça. Doutora, a doutora falou em desafios, né? E eu imagino que é o grande desafio da sua vida, lógico, profissional, né? Você está nele agora. Com toda essa sua cultura de transformação, falar de humanização no judiciário é algo que há um tempo atrás a gente nem conseguiria imaginar. Mas você, com o cargo que ocupa hoje, o que diretamente te proporciona colocar isso em prática? Proporciona uma sensação de estar cumprindo o meu dever, a minha missão. Porque eu tenho isso comigo, que cada um traz e desenvolve durante a sua vida algo para deixar como a sua marca registrada. A minha marca registrada, para mim, na magistratura, sempre ficou muito claro, há muito tempo, que era essa vertente da pacificação. E eu mergulhei muito fundo nela, a começar por mim mesma, porque é um trabalho que se eu não trabalhar a mim mesma, eu não tenho o que dar nessa seara. Então, é um trabalho diuturno, de autoobservação, de autoconhecimento, de cuidar do meu próprio crescimento, para não descuidar do crescimento do outro. Sim. Essa é uma bandeira, mas é muito mais uma missão de vida. E isso tudo passa a ser, mais ainda, passa a ser um estilo de vida. Então, pacificação social, todas essas técnicas, elas fazem parte do meu cotidiano normal. Já integrou na minha maneira de ver a vida, de agir e de estar no mundo, então, incorporar essas leituras que eu fui fazendo ao longo dos anos e muitos cursos, muita preparação mesmo, muito esforço. Eu vi a humildade da doutora falar, nossa, eu cuido do meu emocional, da minha evolução, porque a gente tem que se policiar diariamente, né? Porque nós somos vários fatores operando dia a dia na nossa vida, e se você não estiver ligado ali, às vezes você também, lógico, nós somos seres humanos, a gente, né, dá uma derrapadinha para cá, outra para lá, né? Mas você ter essa humildade de entender que isso pode acontecer e que a gente tem que estar alerta o tempo inteiro e evoluindo todos os dias, é maravilhoso. Cada dia é uma oportunidade de aprender algo. Sim. E resvalar aqui ou acolá é inerente à nossa condição. Mas esse esforço de permanecer dentro daquela proposta consciencial comigo mesma acho que a minha identidade, né? Porque se a gente não tem uma coerência de falar e fazer, isso fica muito frágil, fica sem ressonância no outro. Porque você fala, mas você fala disso, mas você não faz assim. Sim. Isso não agrega, né? Não, realmente não fica, não marca. E é esse esforço diuturno que realmente eu me dedico para que tudo que eu penso de fazer para o outro, eu já tenha consolidado em mim. E é uma missão diária, né, doutora? Todos os dias, quando você consegue se perceber nesse mundo e você vai olhando e fala, nossa, eu lidei diferente com uma situação e a reação, eu acredito que com a doutora, até mesmo pelo cargo que ocupa, deve acontecer diariamente. Esse exercício é diário, né? Esse exercício é diário na família, nos relacionamentos como um todo e principalmente no trabalho.
porque ali é a gama maior de desafios. Sim. Né? É bem interessante a gente observar e se observar, Sim. porque senão a gente perde o fio do parâmetro, da realidade. É sempre a observação. Doutora, e a rotina mudou muito nesse ano de 2013, nesse início? Felizmente, nós estamos voltando para o presencial. Sim. Este ano, todos os dias eu estou no presencial, já fazia tanto tempo que a gente não... E a gente vai voltando aos poucos naquela rotina, pegando o que foi bom daquela época que nós ficamos praticamente só no virtual e consolidando aqueles ganhos, fazendo com que essa transformação também ocorra agora de uma forma mais suave, porque ela foi muito truculenta, né? Dada a pandemia, nós não tivemos tempo de absorver a mudança do presencial para o virtual. E agora essa volta àquele antigo normal, ela precisa ser mais generosa, precisa ser mais gradual, para a gente, inclusive, identificar melhor onde que ficou o saldo positivo. E se volta abruptamente, de repente a gente até deixa de valorizar alguns ganhos importantes. Né? Com certeza, eu acredito assim que teve coisas que aconteceram como audiência à distância, que você consegue ter uma celeridade, você consegue também reduzir os custos, né, tanto para a pessoa que está ali, que acho que não volta para trás, né, doutora? Isso aí vai continuar. Eu espero que não tenha retrocesso. Sim. Porque nós tivemos aí situações de solução consensual de pessoas, uma lá no Canadá, outra lá na China, outra aqui no Brasil, aliás, 2, 3 aqui no Brasil, cada um no estado da federação. Então, nós temos relatos e comprovações de que os ganhos precisam ser mantidos. E agora, tem algumas coisas que precisam também voltar ao presencial. Nem tudo vai voltar ao presencial, mas também nem tudo vai ficar. Nós teremos aí, acho que um período de mescla, né? Com certeza. Eu acredito que esses ganhos, eles serão mantidos, sim. E é uma expectativa tanto de servidores quanto dos magistrados, a advocacia em geral, né? Eles querem a presença do magistrado na comarca, mas eles também querem manter essa possibilidade de, quando estiver impedido de ir ao fórum, poder resolver à distância as suas questões sem nenhum tipo de prejuízo. Doutora, isso é bom para todos. Com toda certeza. E redobra o desafio também, né, doutora? Você pegar aí toda essa bagagem de mudanças. A estrutura virtual, ela tende a cada vez mais ser ampliada. Porém, nós temos que ter regras muito claras. E trabalhar nessas regras muito claras agora, nesse momento, é o que nós estamos fazendo. Tanto o novo corregedor, quanto nós temos dialogado bastante para que seja um cenário facilmente transitável pelas pessoas, que não fique dúvida, será que vai ser assim, será que não vai ser assim. Entendi. E essas regras claras a gente vai construindo aos poucos, não dá para ser muito rápido. Doutora, o bom é sentir essa sua energia, essa sua vontade de realmente fazer o bem para a sociedade, transformar um sistema que estava precisando de verdade de alguém que tem todo esse amor no coração, porque no final de tudo é amor, né, doutora? Sem amor, acredito que nem o mundo existiria, né? Porque certeza. Nós somos frutos de atos de amor do Criador e de quem nos deu a oportunidade de estar aqui. Então, por mais que a gente pense em 1001 soluções, a mola mestre do mundo é o amor. Não esse amor cantado em versos e prosa, esse amor sentimento utópico ou às vezes até romantizado, Sim. mas o amor atitude, o amor que respeita, o amor que compreende, o amor que não julga. Essa tríade, ela compõe um tecido tão forte, que pode suportar qualquer tipo de abalo em que as pessoas estão
realmente firmes e unidas. Respeito é o fundamental, o não julgamento, a compreensão da necessidade do outro. E isso vai se expandindo, eu acredito que é como se fosse um fermento numa massa, né? A tendência é ir fermentando, levedando cada vez mais. Hoje é muito comum, é muito constante a gente ouvir falar de temas como esse em qualquer âmbito, não só no Poder Judiciário. Sim. Está cada vez mais Com certeza. comum, mais presente nas conversas. Isso é animador, né, doutora? E ver que as pessoas estão entendendo essa necessidade de evoluir. E estão buscando isso, que é mais legal, porque eu acredito que é o momento, né? É aquela deixa necessária para chegar nela o conhecimento dessas novas percepções. Porque se a pessoa não está pronta, está fechada, nem chega. Você não pode consegue falar o que for, não quer vai, ouvir, né? Tá ali. Não vai impactar, não penetra na intimidade, muito menos na mente ou no coração. Então a pessoa ainda está blindada, está fechada e a vida segue. Vai chegar o momento em que todos nós seremos então tocados por algo que nos abra a sensibilidade, a percepção da necessidade de viver diferente, de olhar diferente e de pensar diferente. Porque tudo começa no pensamento, né? Então todas as nossas posturas, as nossas atividades, as nossas conquistas, tudo começou no pensamento. É a grande força motriz e que nós, na maioria das vezes, não identificamos porque ainda estamos no piloto automático. Isso. Quem que para pensar, poxa, mas esse copo maravilhoso, de onde que ele surgiu? Do pensamento de alguém. Com certeza. E assim a gente vai expandindo a consciência. Estamos em tempo de expansão de consciência. Marca bem isso. Que daqui mais um tempo a gente vai falar sobre esse assunto e falar, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes, né? Como é que eu não percebi isso antes? Estava tão evidente. Mas é assim, nós éramos crianças emocionais, espirituais, que estamos agora entrando numa outra fase da vida e que já temos então outros olhares. Isso é animador e visível, né? Essa busca pelo desenvolvimento que todos estamos aí, eu tenho certeza que foi um despertar para a humanidade agora, cada um provocado por algo que lhe toca, mas todo mundo abriu os olhos nesse momento. Isso aí está refletindo em vários setores, principalmente no judiciário, que é algo muito animador. Animador mais ainda é ter alguém como a doutora à frente de tudo isso. E eu quero te agradecer demais por nos dar a oportunidade de compartilhar seu conhecimento mais um pouquinho aqui em nosso programa, trazendo essa energia, trazendo bons exemplos, trazendo uma linguagem que contamina as pessoas com o bem. Eu acho que a humanidade precisa disso, doutora. Muito obrigada. O bem é contagiante. Sim. E faz bem fazer o bem. Eu sempre digo isso, olha, quem é banhado pela energia amorosa é quem doa. É o primeiro a sentir o reflexo de ter um olhar amoroso, de ter um olhar compassivo, que é da nossa essência. O ser humano, ele é essencialmente compassivo. Ele tem esse dom dentro, nós temos essa semente que é só deixar cultivar, deixar desabrochar, florir e frutificar. Doutora Clarice Claudino, muito obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Não demore a voltar, tem mais, eu acredito que tem uns 2 anos da última participação. Nós ficamos ansiosos, estou feliz em poder conversar com a desembargadora nesse momento tão especial e peço que volte logo. Estarei sempre à disposição. É claro que a agenda é meio conturbada, mas a alegria de estar aqui é muito verdadeira, genuína, e eu agradeço imensamente por mais esse espaço para a gente conversar de uma forma tão leve e alegre. Com certeza. Olha, foi um presente para todos nós, todos os nossos telespectadores do programa Elgue e Você, para iniciar com o pé direito nesse 2023, viu? Muito obrigada. Obrigada. E o Elgue e Você de hoje
fica por aqui, mas calma que tem muito mais vindo aí nesta semana. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela e vá direto ao nosso canal no YouTube. E este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.